Vamos lá falar sobre a mediação na administração pública? Estão prontos? Então vamos lá. Vou chamar a compor a próxima mesa do nosso congresso, Dr. Maurício Moraes Tonin, advogado, mediador, tem atuação como árbitro, ele é doutor e mestre em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo, procurador do município de São Paulo, membro da Comissão Especial de Arbitragem desta Casa. Na sequência, o Dr. Herbert Cornélio Peter de Bruyne Jr. Bem-vindo, Dr. Herbert. Desembargador federal do TRF da Terceira Região, membro do Núcleo Permanente de Métodos de Solução Consensual de Conflitos, no PMEC, do TRF-3, desde 2018, né, Dr. Herbert? Bem-vindo. Obrigado. Dr. Herbert também é juiz formador cadastrado na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a nossa conhecida EFAM. Fiquem à vontade, pode escolher o lugar que vocês quiserem, depois a gente troca a água. E no Conselho Nacional de Justiça também. E também faz o papel de juiz instrutor cadastrado no Conselho da Justiça Federal. E por fim, minha querida Renata Portuadri, com quem eu divido a vice-presidência lá do ICFML, muito bom, Renata, bem-vinda. Analista e assessora jurídica do MPU-MPT, mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, mediadora avançada com certificação internacional pelo ICFML e, como eu já disse, co-vice-presidente de Relações com Certificados junto comigo. Por favor, a mesa é de vocês. Vocês querem se organizar? Vocês querem meu auxílio? Então, começamos pelo Dr. Herbert. Ok. Por favor. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, nesse auditório tão nobre, né? Queria agradecer a Célia aí pelo convite, né? Aliás, tenho lembranças memoráveis de trabalhar com a Célia, né? E, infelizmente, eu não estou conseguindo estar tão junto, né? Estou acompanhando tudo à distância, né? E lamentando muito não poder estar mais presente lá. Mas isso a gente já fala daqui a pouco, né? Queria cumprimentar os colegas de mesa aqui, né? E a todos. Minha fala aqui espero que curta, simples, né? E até para prepará-los, né? Eu pensei em falar alguma coisa, porque o tema é mediação na administração pública, né? Então, a primeira coisa que eu pensei foi falar, bom, e até que ponto é possível, tal, né? Eu sei que muitos de vocês já estão bastante versados nisso, então pode ser que não tenha novidade, mas vai servir como um preparo para depois as questões, essa é a questão teórica, para as questões mais práticas e até para colocar como isso está sendo praticado, em especial na Justiça Federal hoje, né? Oi? Doutor Herbert, posso interromper um minutinho? Claro, claro. Porque eu esqueci de chamar, foi uma falha minha aqui do meu roteiro, que não estava constando, o doutor Clério Rodrigues da Costa. Muito bem-vindo, doutor Clério. O doutor Clério é procurador do Estado de São Paulo, graduado em Direito pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Difusos e Coletivos, mestre em Direito Processual pela PUC de São Paulo, presidente da Comissão Especial de Discriminação Racial da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Peço minhas desculpas, doutor Clério, peço desculpas ao Herbert e à mesa por ter interrompido. Imagina, é um prazer aqui receber mais um companheiro aqui na mesa, né?
Não, então, como eu dizia, né? Então, mais ou menos pretendo explanar nessa direção aí, né? Então, quando a gente fala mediação na administração pública, né? Principalmente, eu sei que às vezes tem alguns que são advogados, outros não, né? Então vou tentar ter uma fala meio equilibrada aí para que todos possam entender. Mas quando a gente fala então mediação na administração pública, né? Pelo menos quem é de direito, né? A primeira coisa que viria à cabeça, pelo menos um tempo atrás, seria: tá, mas peraí, né? Como que isso é possível? E a questão dos direitos indisponíveis que a gente aprende na faculdade, né? Pelo menos estava vendo lá, desde os primeiros anos da faculdade, tudo quanto é livro fala, o que é da administração é indisponível, você não pode transacionar, não pode fazer nada, é como se fosse sagrado, está lá e não mexe, né? E assim a gente vivenciou a faculdade, né? Já no meu caso pode ser um bom tempo, não sei como está hoje, né? Mas espero que esteja um pouco diferente, deve estar. E a gente passou anos e anos vivenciando, sempre escutando essa mesma coisa. E, no entanto, estamos hoje aqui nessa mesa para justamente discutir mediação na administração pública, né? Então, o que aconteceu? Que salto foi esse, né, que ocorreu? Bom, na verdade, se a gente for pensar historicamente, né, em termos de legislação, tinha uma outra coisinha que já vinha na legislação, desde a década de principalmente 90, né, que propiciava ou dava a possibilidade, falava, é possível fazer um termo de ajuste de conduta aqui. Isso acontecia já quando foi modificado o texto da Lei de Ação Civil Pública, né, quando veio o Código do Consumidor, então, dá para fazer termo de ajuste de conduta em determinada situação. Na lei que depois instituiu o CAD também prevê ajustamento de conduta. Então, várias leis, na verdade, assim, que às vezes nem se notava, nem se dava muita importância naquela ocasião, e ainda não estava, talvez por uma questão cultural, né, não estava muito bem observado, para que se explorasse o máximo possível essas possibilidades, mas já tinha uma sementinha lá. Também a lei que instituiu o juizado especial, né, juizado de pequenas causas primeiro, né, na lei 9.099, em 95, depois a lei que criou os juizados federais em 2001, né, a 10.259, que previam, né, a possibilidade de conciliação, tal. Até o próprio CPC, né, na redação anterior, num determinado momento, lá tinha, salvo engano, o 331, que falou, vai fazer a conciliação antes, tal, né? Mas estava eu lá como juiz naquela época, vivenciando quem que fazia a conciliação de alguma coisa nas varas, pessoas, nem nas varas, nem nos juizados, pelo menos os federais, não posso falar pelos estaduais, mas me parece que a realidade não era tão diferente assim, né? E, no entanto, a gente chega aí, vai passando mais um pouquinho de tempo, né? E a mentalidade sobre o que é esse tal de direito indisponível, né? E direito indisponível por conta de interesse público, né? Que seria a raiz disso, começa a ser questionada, né? A gente já tinha lá a dicotomia, né? Fala, não, peraí, tem um interesse público primário que é aquele que é da sociedade, tal, esse que é importante. Tem o interesse público secundário que é o da pessoa estatal. Então, num primeiro momento, começou a falar, não, no secundário dá para a gente, entre aspas, conversar, né? Dá para dialogar com isso e, se for o caso, compor em certa medida, né? Mas depois essa questão, isso já alguns autores até um pouco mais clássicos, né, tipo Bandeira de Mello e tal, mas a gente avança mais um pouco, começa a vir uma nova doutrina que vai repensando essa cultura que estava lá entranhada, né, na nossa sociedade, né? Começa a falar, peraí, a gente tem, vamos analisar uma outra questão, a gente tem o que é, de certa maneira, esse interesse secundário, né? Tudo bem, não se discute, mas mesmo o primário, o que é o primário? Aí começa a ver, como o Dr. Freitas fala, não, é uma indisponibilidade condicionada, né?
E aí a gente tem também o Gustavo, né? Eu sempre me atrapalho na pronúncia do nome dele, então perdoe se eu errar. O Gustavo Binnenbond, né? Lá do Rio de Janeiro, Binnenbond, né? Que vai além, né? Ele fala, tudo isso é uma falácia, o princípio da supremacia do interesse público, tal. Isso aí é uma conclusão minha do que eu entendi dele, né? Mas como você vai, é uma aberração, é uma falácia. Falácia, ele usa essa palavra, né? Por quê, né? Então, e aí a gente traz isso para esse momento, principalmente pós-88. Se a gente está, né, nossa Constituição diz, e todo mundo repete, principalmente hoje em dia, o tempo todo, o Brasil é um Estado democrático de direito. O que significa isso? Estado democrático de direito é o que tem que visar o interesse do povo, da população, antes de tudo. Né? E mais que isso, democrático pressupõe diálogo, antes de tudo, reconhecimento de diferenças, né? E tudo isso que estava sendo maravilhosamente tratado aqui há pouco antes da gente entrar. Né? Mas reconhecimento de diferenças, discussão entre todos. Né? Então, se eu tenho um Estado democrático de direito, como eu posso falar em supremacia do interesse público como se fosse uma coisa de cima para baixo, né? Uma questão, digamos assim, em uma certa medida mais autoritária, cogente. Né? Então, tudo isso passa a ser rediscutido. E vai se ver, portanto, que se eu tenho a possibilidade de discutir, que eu tenho que harmonizar os interesses, porque isso também é outra faceta do Estado democrático de direito, né? Eu tenho que harmonizar os interesses em todos os sentidos, né? Na gama mais ampla, interesses individuais e coletivos, porque eu tenho princípios como dignidade da pessoa humana, autonomia da vontade e vários outros nessa linha. E tenho princípios que visam preservar a coletividade, outros valores como meio ambiente, etc. Né? Então, na verdade, o que se tem que fazer, né? E aí já as aulas de Constituição nós vamos harmonizar interesses, ponderar caso a caso, ver o que eu tenho que prestigiar nesse caso, naquele caso, e por aí assim vai. Então, vocês notam que é uma revolução de conceitos, né? E que marca a nossa cultura muito hoje, e o que torna possível a gente estar falando hoje aqui em mediação no poder público. Né? Claro, ainda vai uma longa distância entre aquilo que está se refletindo doutrinariamente e o que está sendo praticado ainda. Né? A gente nota uma evolução, sem dúvida. Né? A gente na Federal, né, que era um lugar dos mais infensos, né? Porque lá Justiça Federal é tudo, é poder público. Né? Todas as partes são ou as pessoas são jurídicas de direito público, né? Então União, as autarquias federais, etc., né? Ou o que está lá de uma maneira ou de outra, primário ou secundário, é o interesse público, é dinheiro público, né? Ou questões de meio ambiente, etc. e tal. Né? Então, lá realmente até um tempo atrás, até digamos 20 anos atrás, você falasse alguma coisa, vamos tentar uma conciliação aqui, uma mediação, seria taxado de louco, né? De louco, de responsável, qualquer coisa do gênero, né? Por aí, ou daí para pior, né? Mas em 2004, que começaram as primeiras experiências lá, e num campo que era mais propício, né? Ações da Caixa Econômica Federal, versando sobre o sistema financeiro de habitação, então que já tinha um cunho mais bancário e tal, então começou por aí, né? A gente tinha milhares de ações desse tipo que realmente foram, né? E o juiz era tão complicado que ninguém sabia direito como julgar aquilo, né? Não tinha um jeito de julgar, vamos dizer na palavra de Deus, adequado, né? Porque dava problema para um lado ou dava problema para o outro, ninguém ficava satisfeito com aquilo, né? E se é que o juiz entendia, alguém entendia o que estava sendo questionado lá, o problema das partes, os interesses envolvidos. Muitas vezes não entendiam, né? Porque é muito técnico, é difícil mesmo, né? E a coisa ficava horrível, né? Aí começou a se praticar, então, em 2004, primeiro
no Paraná, depois logo aqui em São Paulo, né? Com a doutora Daldice, que vem amanhã aqui, né? Começar a praticar nisso daí, e foi um sucesso. Né? Literalmente esvaziaram as prateleiras de processos de sistema financeiro da habitação, lá nos tribunais, né? Mas mais importante que isso, claro, isso teve um lado bom porque significou que estava sendo apreciado, porque aquilo lá ficava parado lá também, ninguém queria olhar, né? De tão enrolado que era. Começou a andar, então esse já foi um fator positivo, mas mais do que isso, né? Os reais interesses começaram a ser ouvidos. As pessoas chegavam lá, falavam do seu problema, das suas necessidades, né? E com boa vontade, a outra parte escutava e fazia a proposta possível. Então, isso foi o mais importante de tudo nesse processo, né? Depois comecei a se avançar para as outras áreas, né? Um ou outro, assim, que arriscou essa taxa de aventureiro, né? Então, aí eu me incluo nessa parte, que eu não mexi tanto no sistema financeiro, mas eu entrei nessa parte ainda em 2007. Processos do INSS, benefícios previdenciários. Hoje é uma das coisas mais comuns a gente estar atuando com benefício previdenciário. É um dos que dão mais acordo na Justiça Federal, além da parte da Caixa Econômica e tal, né? Mas naquela época não podiam nem pensar nisso, né? Você dependia de convencer o procurador, né? De tomar coragem de assumir aquilo. E qual era o grande problema, além da cultura do interesse público? O procurador, evidentemente, ficava preocupado, falava, peraí, eu até posso ouvir, considerar que está tudo justo, certo, maravilhoso, mas eu vou botar minha mão e assinar isso daí, né? E aí eu vou ser responsabilizado, e o Tribunal de Contas da União vem em cima de mim, depois vai querer levar minha casa embora aí, por conta dos prejuízos que eu dei. Então, né, um dos grandes, né, mas principalmente era uma das grandes dificuldades de se fazer acordo nisso daí. Mas, às vezes, se encontrava um outro mais corajoso, ou com uma cabeça diferente, que ia assumindo isso daí, né? E eu tive, primeiro era mais em, vamos dizer, execução de julgados, né? Em pagamentos de diferenças, era mais fácil convencê-los, mas uma vez ou outra consegui até na hipótese de concessão de benefício. E teve uma vez que eu me lembro que minha loucura foi tanta, né? Apesar que estava meio desavisado, fechei um acordo lá, né? Aí quando a gente foi ver, né, a minha assistente tinha saído, não tinha ninguém para datilografar, falei, vou eu mesmo, não vou esperar, né? Fui lá, aí falou, bom, tinha que marcar lá no formulário a data da citação. Cadê? Não, nem citado foi. O cara apareceu lá, falei, o processo tinha entrado, não tinha nem 40 dias. Falei, melhor ainda, né? Aí vão reclamar do quê? Já conseguiu o acordo aqui, o procurador concordou, depois que ele viu isso, falou, tá, agora deixa assim. Né? Então, a gente nota essa evolução. E aí, hoje, o que acontece? Né? Eu nem sei se eu estou me dilargando muito aqui, qualquer coisa vocês avisem. Né? Mas o que acontece? Hoje a gente consegue fechar com a Advocacia Geral da União, né? Que, vamos dizer, é uma das mais renitentes antes, que está defendendo os interesses da União, vários acordos, várias espécies de acordo, né? E alguns assim muito interessantes referentes a políticas públicas. Então, os mais comuns, servidores, né? Mas mostram assim, utilidade, mesmo que você não consiga no conhecimento, no cumprimento de sentença. Eu peguei um pelo menos, né? Quando eu estava como um dos coordenadores da Central de Conciliação aqui de São Paulo, com o Dr. Bruno lá, nosso amigo, né? Um processo que tinha lá, acho que quase 2.000 filiados, era uma ação civil pública, quase 2.000 filiados, e ninguém sabia, a juíza pelo menos não sabia o que fazer com aquilo para conseguir dar lá o que cabia a cada um, pelo menos de uma maneira séria que não levasse uns 10 anos. E mandou para a gente, e a gente pegou, fez uma estratégia lá, em questão de 1 ano e meio, por aí, conseguimos resolver tudo. Mas por quê? Como resolvemos? Uma coisa que a gente não tem num processo formal é o diálogo de pessoas, de instituições, que vai ser tratado aqui amanhã, né? Então, juntei lá Ministério da Fazenda de um lado, que aí se desdobrou, né? Que era, conforme pagava ativo, era o
próprio ministério, se era inativo era DANF, uma coisa assim, e aí lá na Folha de Brasília, então veio gente de Brasília para cá, né? Então foi colocar o pessoal do Ministério da Fazenda em face do sindicato lá, que estava indicando aquilo, que era para auditores fiscais, no caso, né? E quando a gente estabeleceu um cronograma de trabalho, com datas, e resolvemos um monte de dúvidas que eles tinham de como executar aquilo, né? Falaram, isso entra, isso não entra, tal. E foi negociando tudo isso. A questão lá para os 2.000, fala, claro, ver os que não teriam direito, né, que ganharam e não levaram por alguma razão, a coisa se resolveu em pouco tempo, né? Foi até um processo um caso que ganhou lá aquele prêmio conciliar ilegal do CNJ. Para mim até estranho, eu falei, é super simples, era só questão de organizar, né? Mas acho que pelo número de pessoas envolvidas, pela confusão que era, foi. Mas eu falo assim, o mais importante que eu sinto aí já nessa atuação prática, né, é o quê? É o imenso valor que tem a mediação no contexto das políticas públicas, né, para você tanto resolver políticas públicas que tenham algum entrave, como às vezes até criar políticas públicas, né? Então, por exemplo, a gente atuou com questão de refugiados, né, aqui. Então, às vezes, coisas, né, que não se imagina. Então, refugiados venezuelanos que chegavam na fronteira, não tinha documento, muitas vezes, mas precisava trabalhar, e para conseguir lá alguma carteira de e-mail, qualquer coisa assim, ele precisava um CPF, que a Polícia Federal demorava lá, ou a quem competia. Na Polícia Federal tinha algum problema aí que demorava também, mas levava não sei quantos dias ou algumas coisas, meses, o cara tinha que sobreviver. Então, a gente conseguiu cuidar disso, né? Questões ambientais, a pior coisa que tem na minha visão particular é tentar resolver num processo. Por quê? Você nunca vai conhecer toda a problemática social que exista se você não falar com as partes. Aliás, mais que isso, se não colocar todas as partes juntas para que uma entenda o problema do outro, né? Como estava falando a Célia agora há pouco, o indígena ser ouvido, né, pelo Ministério Público, ser ouvido pela AGU, pela Procuradoria do Estado e vice-versa, né? Cada um entender as razões do outro, né? E que são inúmeras, né? Que você pega uma questão indígena, então tem os interesses indígenas com todas as peculiaridades que envolve isso, junto com uma questão ambiental, as duas juntas, né? Como que faz, né? Então é um trabalho que você jogar no papel lá não vai resolver, porque não vai sair uma solução adequada, né? E a luta tem que ser assim, não por um acordo qualquer, mas uma solução adequada que atenda aos vários interesses lá. Então, o interesse ambiental, o interesse indígena, que a gente tem que ver em que medida, né? Se não integralmente, mas em que medida é possível harmonizar isso daí, né? E assim, políticas por questões de saúde, né? Aí já é mais particular, né? Esses medicamentos de alto custo. Então, a gente chegou a fazer audiência com um médico estando nos Estados Unidos, porque a criança ia ser enviada, né? A despesa era monumental. Imagina levar um menino de jatinho ambulância daqui para Miami para fazer uma cirurgia de alto custo lá, e mais o tempo que ia ficar lá, uns meses, era coisa de milhões. E a gente com uma audiência com um médico lá nos Estados Unidos por videoconferência, né? Isso aí em 2018 talvez, para tentar ver como conseguia resolver essa questão, né? Então a gente, quando pensa os grandes saltos que se deu, né, e o que se consegue fazer hoje em dia, eu que eu devo ter lembrado só uma pequena parcela de casos assim significativos, né? Mas eu digo assim, nesses de alta complexidade, coletivos, é onde eu sinto mais assim a importância de uma intervenção por um facilitador, né, e um diálogo, acima de tudo, diálogo entre todas as instituições envolvidas, porque aí um consegue
ouvir os problemas dos outros, né, dialogar e tentar achar soluções que às vezes não estão lá no papel, não foram colocadas nas ações, mas que lá, de alguma maneira, no meio daquelas conversas, brota e fala, não, isso é uma ideia interessante, vamos trabalhar nisso, né? E assim funciona, né? Bom, eu espero não ter tomado muito tempo, né? Mas fico aqui à disposição depois para quaisquer dúvidas. Obrigado. Obrigado, doutor Herbert. Acho que agora é a Renata, é isso? Maurício e Clério. Pode ser a Renata? Tudo bem, Clério? Muito bom. A Renata tem uma apresentação aqui, viu, João Paulo? Bom, boa tarde a todos. Obrigado. Uma satisfação retornar à OAB depois de tantos anos, estando na vida de servidora pública e vendo tantos rostos amigos e queridos. E quero agradecer em especial ao convite formulado, na pessoa do Marco, e agradecer também a Fernanda, a Célia, a Sandra, pela oportunidade. Agradecer também a presença e a participação dos meus colegas de mesa, Dr. Herbert, Clério e Maurício. Bom, tratar desse tema, para mim, é algo muito caro, porque no meio acadêmico, eu sempre me debrucei, sempre lecionei na área de direito administrativo e pude, inclusive, participar de várias correntes do professor Celso Antônio, mas, em especial, da professora Lúcia Vale Figueiredo, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado, em quem eu aprendi a seguir pelo caminho do meio. E, com isso, enxergar possibilidades que hoje eu as aplico nas mediações. O título que eu trouxe foi para chamar mesmo a atenção de que nós podemos encontrar a mediação tanto praticada pela administração pública, como dentro da administração pública, dos órgãos e das entidades. E mais para frente eu vou exemplificar o que eu tenho vivenciado na prática. Trouxe, chamando a atenção, que para além do preâmbulo, obrigado, Zé, para além do preâmbulo, nós já temos na Constituição de 88 o artigo 5º, artigo 64 e 65, que traz equiparação entre o processo judicial e administrativo. E o que ocorreu com o tempo, assim como nós fomos condicionados a encaminhar tudo ao judiciário, também a esfera administrativa se perdeu no papel que ela tinha. E ela tem protagonismo, e ela pode muito, e ela tem ferramentas para exercer esse papel de uma forma mais flexível, mais oral, mais informal, e que, infelizmente, por nossa cultura de litigiosidade, nós acabamos abafando, muitas vezes, o processo administrativo. No âmbito da autocomposição, é importante, para a administração pública, nós destacarmos esses princípios, complementando aqueles que a Ana Carolina trouxe do artigo 2º da Lei de Mediação. A busca do consenso, a finalidade do interesse público, a efetividade no equilíbrio entre eficiência e eficácia são de muita importância para a prática da administração pública. E a economicidade e a preponderância que o Herbert também acabou de colocar. E tudo isso, para mim, traz a ideia da melhor administração. Não da administração idealizada pela doutrina, não da administração refutada, muitas vezes, pelo legalismo exacerbado, mas sim por aquilo de realismo, daquilo que é possível ser feito. E eu digo isso com uma experiência prática, por ter tido, dentro desse tempo, no Ministério Público da União, a oportunidade de passar por várias chefias e coordenações, e, em especial, ser ordenadora de despesa, ser gestora e saber o que é
ter a responsabilidade sobre dada gestão. Por isso que eu destaquei como um terceiro tópico nessa abertura, que traz essa experiência com a administração pública da mediação, a consensualidade. Tudo isso é possível num ambiente de diálogo. E muitas vezes a administração pública, na sua história, perdeu a oportunidade de resolver muitos conflitos porque optou por um caminho de judicializar, ao invés de identificar o consenso como algo possível. Não vislumbrava isso na sua prática. O gestor não percebia, o procurador da entidade também se sentia muito preocupado em relação à responsabilidade e acabava não tendo essa visão. E isso, para mim, a consensualidade, tive a oportunidade de escrever sobre isso recentemente, ela legitima essa boa-fé da atividade administrativa. Ela permite, inclusive, que a mediação a instrumentalize. E, com isso, a gente possa tratar dos assuntos cotidianos da administração de uma forma mais eficiente, de uma forma mais contundente e que traga resultados que a sociedade espera de nós. Por isso que eu até trago uma provocação aqui, se o nosso direito administrativo não pode atualmente ser chamado do direito administrativo do consenso, do direito administrativo dos negócios, aquele que realmente pensa diante da nossa atual realidade, que não está muito diferente da do passado, mas está vista de uma outra forma. Quem pratica a mediação tem como das primeiras figuras que a gente encontra nos cursos de formação, aquelas figuras que dão visão de várias subfiguras, né? E aí uns enxergam, outros não enxergam, e é muito disso. Eu vejo o direito administrativo por muito tempo sendo forçadamente a enxergar algo dentro de uma moldura de Kelsen, de uma legalidade estrita, e sem perceber que é possível para o administrativista, para o gestor, respeitar a legalidade, mas que ele tem espaço, sim, para flexibilizar, para pensar de uma forma mais criativa e, com isso, alcançar os objetivos e os interesses públicos. Então, o agente público, eu coloco aqui como um guardião da realidade. Ele não precisa estar tão adstrito à sua rotina, de uma forma que ele não possa inovar, de uma forma que ele não possa pensar junto, e eu aqui atribuo à mediação o caráter da multidisciplinariedade, que a administração pública e os órgãos públicos deveriam recorrer a esse tópico. Juntar pessoas de várias áreas diferentes para tratar de assuntos que são complexos dentro do mesmo órgão e de uma entidade traz resultados muito positivos. Então, é importante estar atento como gestor, como procurador, como advogado público a esse ponto. Também destaco, e vou voltar a esse ponto, a questão da motivação dos atos administrativos. Muito conseguimos resolver e reforçar e fundamentar essa nossa inovação, esse nosso pensar a respeito de uma eficiência com criatividade, com opções criativas, quando nos recorremos ao recurso da motivação. Isso nos garante, em relação aos órgãos de controle, em relação ao controle interno, em relação ao controle externo. Temos que fazer mais uso disso. Eu me lembro de um aluno, uma vez, logo no início da minha cátedra, que veio dizer que, professora, não dá, não tem como recorrer para a CETESB, num caso administrativo, porque eles dizem indefiro e ponto. Aí eu falei, e a motivação? Eles não motivam. Eu falei, então recorra, peça para motivar, ele é obrigado a motivar.
E aí, ele motivando, você pode seguir esse raciocínio. O que é a motivação num caso desse de recurso, se não um diálogo por escrito? Em que abre a possibilidade de você começar a fazer as pessoas a pensar, a colocarem as pessoas para pensar, principalmente esses que estão num papel um pouco confortável, para não dizer desconfortável para nós, cidadãos da sociedade, que não vemos o resultado eficiente desse trabalho, né? Então, eu destaco esse olhar em relação ao direito administrativo como sendo algo que, com respaldo hierárquico, que é buscado através de uma política interna do órgão, de um planejamento, de um desenvolvimento em prol dessa atuação consensual, é algo muito factível, que eu vivenciei e que eu vivencio hoje e digo que é possível. Vamos ver se eu estou prática aqui. E aí, obrigada. E aí, com relação à mudança gradativa da cultura, é essa para aquele gestor, para aquele operador do direito da área pública, que tem que aprender a dialogar e a negociar, sem que isso abra um risco para a sua atuação, né? Então, eu peço um não ao apagão das canetas, de forma que a gente passe a pensar de uma forma mais parcimoniosa em relação àquilo que é possível acontecer. Resistir à negociação, simplesmente porque acha que não é possível, no meu modo de entender, é uma forma inadequada de observância, de preservação da cidadania, do bem-estar social e até da felicidade dessa sociedade. Nós realmente devemos sair dessa zona de conforto, né, o poder público e os agentes de uma certa forma, e começar a pensar que é possível, sim, negociar, que é possível dialogar, que é possível entender com conhecimento, com capacitação, descobrindo as suas habilidades e as formas criativas de soluções de controvérsias. Por isso, a relativização do interesse público que o Dr. Herbert colocou é algo que eu vislumbro como algo factível, como algo que traz o raciocínio para nós de que ganho para a administração é muito mais do que estabelecer editais e contratos com identificação de menor valor. Ganho para a administração, ele se espraia para uma efetividade de benefícios, para uma celeridade, para que você realmente se sinta prestigiado enquanto cidadão perante a atuação que você está fazendo, está exercendo. Então, eu invoco aqui esse raciocínio e deixo aqui para reflexão esse pensamento. O que é ganho para a administração pública? Isso o Dr. Bruno, que trouxe para a gente num dos nossos encontros em palestras, pensando justamente em sair um pouco dessa moldura e pensar na administração para além do óbvio, para além daquilo que a gente vem estudando de uma forma muito catedrática e pouco realista e prática. Então, transação, no meu modo de entender, não implica em renúncia e nem alienação de direitos, feita de uma forma conscienciosa, feita de uma forma fundamentada, vistas as condições, analisados os riscos. Por isso que a análise de risco hoje, para mim, é fundamental em toda e qualquer atuação do poder público, né? Então, nesse sentido, eu avanço agora
já para as atividades práticas que eu tive oportunidade nesses 27 anos de ministério, e vivenciei a primeira delas em 2012, no Ministério Público Federal, na PGR, onde nós conseguimos, numa mesa, unir todos os operadores de telefonia e colocá-los para dialogar e encerrar, Dr. Herbert, uma ação que já datava de pelo menos 5 anos sem o início da citação. Então, veja, foi um trabalho hercúleo? Foi. E eu convido aqui aos colegas que são servidores, agentes públicos, a arregaçar as mangas, dar trabalho, mediar dá trabalho. Mas o resultado disso, para aquilo que o senhor acabou de dizer, a efetividade em relação à coletividade, aos resultados, é tão grande que todo esforço é válido e todo esforço é bem-vindo nesse sentido. E no MPT, em especial no Núcleo Permanente de Autocomposição, no NUPIA Nacional, ao qual eu tenho a honra de participar, nós estamos já com várias mediações. Eu trouxe até um número aqui. Entre 2022 e 2023, nós tivemos mais de 3.600 mediações, não necessariamente da nossa sede, né, que eu atuo perante a sede, a PGT, mas isso espraiada para as nossas regionais, também para as procuradorias regionais, e pensem que nossa atuação é coletiva ou individual homogênea. Então, imaginem o resultado de uma celebração de um acordo, ou mesmo em casos como eu vivenciei, de que a mediação foi arquivada, ela não foi bem sucedida, mas, ao mesmo tempo, foi muito efetiva, porque as partes passaram a dialogar e puderam pensar em outra forma de um canal de comunicação para as relações vindouras. Então, nesse ambiente do Ministério Público do Trabalho, toda e qualquer ação que a gente venha a fazer que tenha esse viés coletivo, ele nos embute de muita dedicação, porque a gente sabe que a gente pode atingir um sem número de pessoas, e de uma categoria, ou de uma empresa, ou mesmo de um órgão público. O Maurício está aqui, já usufruiu dos serviços de mediação lá da Procuradoria Regional da 2ª Região aqui em São Paulo, e sabe como é possível e é bastante enaltecido pela nossa cúpula essa atuação. E aí, já partindo para o final, eu gostaria de, então, trazer quais são as características, né, que o nosso NUPIA busca implementar na sua atuação. É esse diálogo facilitado e qualificado. Nós temos cursos de formação, a nossa formação hoje é composta por 3 cursos, entre eles CNV, em que membras, servidoras e servidores são obrigados a cursar para poder ingressar no NUPIA. E lá, então, nós estamos aprimorando a nossa especialidade. Nós buscamos, com as mediações, e aqui eu trago a palavra e a frase que a minha mentora, chefe, doutora Maria Aparecida Google, usa, que ela quer que seja implantada a mediação raiz dentro do Ministério, e assim nós estamos executando. Ela busca celeridade, flexibilidade, confidencialidade, e o que mais nós encontramos das pessoas e as pessoas físicas e jurídicas que nos procuram é a segurança jurídica. Eles percebem que num ambiente como o nosso é possível que haja aquela imparcialidade de que a Ana Carolina colocou, é possível que nós caminhemos por esse espaço, esse caminho do meio, para buscar soluções consensuadas
e que ambas as partes saiam satisfeitas, se não com um acordo, que não é o objetivo principal, mas pelo menos com uma relação que normalmente é continuada de uma forma mais dialogal. E aí, trago aqui alguns exemplos do que nós já vivenciamos lá no MPT, casos como do McDonald's, da Marfrig, da FUNAI, do Banco do Brasil, da Heineken, de construção civil que nós fizemos na região metropolitana de Fortaleza, da CBTU de Minas Gerais, que sofreu uma privatização grande agora. Americanas está conosco, conseguimos ter um trabalho, e aqui eu gostaria de parar um minutinho para dizer do lindo trabalho que os advogados fizeram conosco nessa mediação em relação à mitigação ou a evitar, e nós conseguimos evitar, a dispensa em massa para esse caso da recuperação judicial da Americanas. E tudo isso só foi possível graças ao envolvimento dos advogados, junto com os prepostos, de forma a pensarmos formas de evitar, entre elas, por exemplo, utilizar o networking da empresa para realocar pessoas e, com isso, fazer com que elas não perdessem os seus empregos imediatamente ou ficassem desempregados. Então, essa alocação utilizada por networking foi um recurso criativo que as partes encontraram, e num balanço recente, estamos na 8ª ou 9ª sessão de mediação, vislumbramos que até o presente momento, desde deflagrada a recuperação judicial, não houve dispensa em massa. E a aproximação entre os sindicatos, entre as confederações com a empresa, fazendo com que muitas dessas rescisões fossem feitas no âmbito dos sindicatos, reforçou a legitimidade deles, deu segurança jurídica. Então, de tudo que eu tinha a destacar aqui, eu gostaria de falar desse caso em especial para enaltecer o trabalho dos advogados, que sempre são muito bem-vindos no ambiente da mediação pública. O TCU também já está fazendo um trabalho maravilhoso na CSEX Consenso. Eu convido a todos para entrarem no site e verificarem todas as normativas, e eles já avançaram com casos concretos de acordo, e não é uma mediação pura de raiz, como a gente diz ter feito lá no Ministério Público do Trabalho, mas é uma mediação consensuada, é uma mediação dialogal e que merece toda a nossa admiração. Por fim, agradeço a oportunidade e invoco a todos que vamos unir nossos esforços públicos e privados. Hoje nós estamos aqui num único painel falando de administração pública, num universo de 2 dias de congresso, e eu espero que no futuro nós tenhamos outras mesas em que a gente possa trazer pessoas das agências públicas, das agências reguladoras, de órgãos da direta, da indireta, e que por isso a gente possa trazer o resultado para vocês do que a gente está plantando agora e deve colher num futuro próximo. Muito obrigada pela atenção. Nós que te agradecemos, Renata. Agora, doutor Maurício, doutor Clério, como vocês querem fazer? Vou eu primeiro. Oi, Clério. Vou eu. Então, Maurício, por favor. Bom, boa tarde, já quase boa noite a todos. Doutor Clério, o tempo do nosso painel já estourou, então a gente vai ter que ser mais rapidinho aqui para não atrasar muito o próximo painel. Mas, em primeiro lugar... Oi? Já acabou. O próximo já é encerramento? Acabei de ganhar meia hora aqui, ó. Tô brincando, pessoal, tô brincando. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, então, pelo convite ao Dr. Marco Lorenzini e aos demais organizadores do evento. É um prazer participar desse evento. Queria cumprimentar os meus colegas de mesa aqui
e dizer que é enfim, uma felicidade para mim também falar sobre o tema da mediação na administração pública. Eu acho que esse tema eu consigo falar até dormindo, de tanto que eu já estudei, já participei de eventos. Eu acho que até os meus filhos, que são bebês ainda, já são capazes de palestrar também sobre esse assunto. A minha filha tem 1 ano, acho que ela fala papá, mamá, bebê, mediação com a administração pública. É verdade, eu vou gravar, eu vou provar para vocês que eu não estou mentindo, tá? Mas, enfim, esse é um tema que realmente ele é muito abrangente, é muito interessante, e ele parte de uma premissa, de uma análise muito objetiva, que é o poder público, a fazenda pública, é o maior litigante na justiça. Então, o Estado é o maior cliente da justiça, que é administrada pelo próprio Estado. Isso é uma situação realmente que, se por um lado, dado o tamanho da administração pública, não poderia realmente ser uma coisa pequena, por um outro lado, quando a gente analisa efetivamente a quantidade, o volume de processos que são levados à justiça envolvendo o poder público, a gente conclui, sem muita dificuldade, que há uma excessiva judicialização que precisa ser, então, tratada, estudada e trabalhada no âmbito das advocacias públicas, no âmbito da gestão dos gestores públicos também, inclusive porque isso gera uma despesa absurda para os cofres públicos. Então, se a gente está gastando muito dinheiro para cumprir sentenças, para defender o poder público nos processos, mesmo naquele que a gente, ao final, vai ter uma vitória, esse dinheiro está faltando em algum outro lugar que ele poderia ser muito útil, dada as grandes dificuldades, as grandes lacunas que nós temos aqui no Brasil, como é óbvio e todo mundo sabe. Eu vou rapidamente, então, falar um pouquinho sobre a participação, a atuação do município de São Paulo com os temas de mediação, a celebração de acordos, aqui em São Paulo, né, na Procuradoria-Geral do Município. Eu coordeno hoje um núcleo de uma pessoa, mas é um núcleo que tende a crescer, que é o núcleo de desjudicialização e arbitragem. Então, hoje eu trabalho full-time na Procuradoria com justamente celebração de acordos, seja em mediação, seja em negociações diretas, judicialmente ou também administrativamente, assim como também em arbitragem. A gente já teve um caso que a gente saiu vitorioso em 94%, então só para dizer que a gente ganhou tudo, a gente ganhou 94%, então até agora estamos bem na foto, estamos indo bem nesse nosso trabalho. Então existe, enfim, uma série de números que eu poderia trazer aqui, mas que até pelo adiantado da hora, eu vou só dizer para vocês que nós temos uma atuação muito forte na própria Justiça. Então, a SECOM, que tem na Justiça Federal, aqui no Tribunal de Justiça é o SEJUSC da Fazenda Pública. Só esse ano de 2023, a Procuradoria já participou de mais de 1.000 audiências ou 1.000 casos e celebrou cerca de 84% de acordos nesses casos. Então, a gente conseguiu alinhar bem com a Justiça, com a juíza coordenadora, isso já caminha muito bem, já há alguns anos, a ponto de conseguir levar para as conciliações os casos que a gente já sabe, né? A gente já separou de antemão que a gente tem condições de celebrar os acordos. A gente tem também, na PGM, pessoal, uma Câmara Administrativa de Mediação. Vários entes públicos já possuem câmaras semelhantes, o grande exemplo é a AGU, né? A Câmara de Conciliação e Mediação da Administração Federal, a CECAF, e nós temos também aqui na PGM. Eu já mediei mais de 30 casos nessa Câmara, alguns deles ainda estão em andamento. Já celebrei mais de 15 acordos totais ou parciais dessas controvérsias, cuja soma ultrapassa o montante total de 133 milhões de reais em acordos que nós celebramos nessa Câmara. O foco até recentemente eram conflitos entre entes da própria administração municipal, e acreditem, a gente briga entre nós mesmos, dentro da prefeitura, da administração direta e indireta, né? São muitas entidades de direito público e direito privado também, então muitos desses conflitos acabam indo parar na justiça, isso não é o ideal,
a gente tem que resolver dentro de casa, né? A gente tem que fazer a nossa lição de casa, resolver dentro de casa, e estamos conseguindo fazer isso em vários casos com sucesso. E agora estamos também, essa semana eu fiz a primeira mediação em um caso com a iniciativa privada. Então, um contrato de concessão em que houve um conflito, nós estamos também numa mediação muito próximos de conseguir, então, um primeiro acordo num caso envolvendo prefeitura e particular. Várias outras situações que eu poderia mencionar para vocês, mas até para não ficar muito repetitivo diante do que os meus colegas já falaram, eu pensei em falar sobre duas coisas. A primeira delas, porque nem tudo são rosas, né? Nem tudo... Hoje a gente pode dizer, não, já existe uma realidade, a Renata falou que de fato há vários casos, muito diferente do que existia há talvez 10 anos atrás. Mas ainda nós temos muitas dificuldades, sem dúvida. Então, uma delas que eu queria mencionar é o chamado processo estrutural. O Dr. Herbert falou um pouco sobre isso, né? Essas ações civis públicas difíceis, como é que funciona isso. Essa é uma grande dificuldade, né? O que é o processo estrutural? É um processo, normalmente é uma ação coletiva, mas não necessariamente, mas normalmente é, no qual nós precisamos resolver um problema estrutural. O que é um problema estrutural? É uma situação de desconformidade, é uma situação de ilicitude e que recai nas costas do poder público, como quase sempre, né? Para resolver esses problemas. Então, o problema, pessoal, é que a nossa legislação, o Código de Processo Civil, mesmo a Lei de Ação Civil Pública, a Lei de Ação Popular, enfim, ela não tem todas as respostas para a gente resolver os processos estruturais. E é aí que a ideia da consensualidade, da negociação, sobretudo através de mediação, que pode ganhar muita força. Isso porque o juiz, numa simples canetada, ele não vai conseguir resolver problemas estruturais. Então pense num exemplo, a Cracolândia. A Cracolândia é um problema na cidade de São Paulo muito antigo, tá certo? Não começou no ano passado. Eu nasci em São Paulo, tenho 39 anos, vivi minha vida inteira, hoje eu advogo para São Paulo, e eu me lembro da Cracolândia desde sempre, né? Sei lá. Será que numa ação estrutural, um juiz, numa simples canetada, dizendo, né, Fazenda Pública, né, condena a Fazenda Pública a eliminar a Cracolândia no prazo de 10 dias. Ele pode até pegar aquele papel e dizer, resolvi o problema da Cracolândia. Eu acho que daqui a 10 dias eu vou estar dando uma entrevista no Jornal Nacional, né? Será que ele vai resolver o problema da Cracolândia em 10 dias? Não, não é assim, né, pessoal? É evidente que em casos como esse, nós precisamos de uma atuação em cooperação entre todos os atores do processo, inclusive do juiz, da juíza, de todos os participantes dessa causa, principalmente na fase de execução. Porque é preciso planejamento para resolver problemas estruturais. Então, essa é a minha primeira provocação para vocês aqui hoje, é pensarmos em como resolver problemas estruturais. Porque as políticas públicas, elas estão todas judicializadas. E esses casos mais nevrálgicos, importantes, se a gente não trouxer para a mediação, a gente não vai resolver. A gente vai ter anos, décadas, uma sentença condenatória linda, maravilhosa, que você não enxerga o resultado na prática. Até no mês que vem vai ser publicada uma obra coletiva coordenada pelo Franco Nassimbene, o Ricardo Ranzolin e a Cristiana Bayrod. E o meu artigo nessa obra é justamente sobre a mediação no processo estrutural. Então, por isso que eu resolvi falar um pouquinho sobre isso. O meu segundo e último ponto, para já concluir aqui a minha participação, é, pensando um pouco também do que disse a Renata, essa ideia da mediação dentro da administração pública. E qual que é uma realidade de muita conflituosidade hoje dentro da administração, de uma certa forma, de um serviço público? É dentro da educação. Então, se a gente pegar a realidade da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, aliás, eu não sei, Marco, eu não me recordo agora se vai ter um painel específico sobre mediação escolar.
Não, né? Então vem bem a calhar essa minha falha, minha falha não, essa minha fala, que é justamente o serviço de educação que é prestado pelo poder público. A Prefeitura do município de São Paulo, para vocês terem uma ideia, tem 1 milhão de alunos. Isso se você já considerar a rede credenciada, né, nas creches através de convênios. Nós temos quase 100 mil servidores da Secretaria de Educação, professores, diretores, secretários, assistentes técnicos de educação e todas essas carreiras dentro das escolas. Um ambiente de grande conflituosidade e violência é a escola. Todo mundo sabe disso, sobretudo nas escolas públicas, nas escolas nas periferias, que a gente tem um ambiente de violência dentro das comunidades escolares. E é aí que a mediação escolar pode ter uma importância fundamental para ajudar a melhorar o ensino e o aprendizado dessas crianças e desses adolescentes. Se eles saírem da escola, né, se eles aprenderem, essas crianças e adolescentes, que eles podem resolver os seus problemas, os seus conflitos, através do diálogo, ao invés do simplesmente da agressão física, da agressão verbal, da violência, etc., nós teremos uma sociedade melhor no futuro. Eu não tenho dúvida disso. E a gente tem uma política pública de mediação escolar aqui na Prefeitura do município de São Paulo, e eu tenho já há alguns anos participado de eventos de capacitação. Ontem mesmo eu estava na Brasilândia, com o pessoal da regional da Brasilândia, da freguesia, na região norte da cidade, conversando sobre comunicação não violenta e a mediação escolar, para ajudá-los a tentar melhorar esse ambiente de conflitos dentro das escolas. Então, essas são as duas provocações que eu faço para vocês hoje, para encerrar então. Do ponto de vista mais processual, como vamos trabalhar a mediação nos processos estruturais. E do ponto de vista de um serviço público essencial, que é a educação, como vamos melhorar o ambiente dentro das escolas para, inclusive, educar crianças e adolescentes que se tornarão adultos mais pacíficos e que buscarão mais o diálogo do que a violência. Com isso eu agradeço, eu concluo, agradeço novamente pelo convite e uma boa tarde a todos. Doutor Clério, por favor. Quer que eu te ajude? Ok, obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero agradecer aqui também à doutora Sandra pelo convite que me foi formulado, né, com muita honra vim aqui participar. E agradecer também os demais coordenadores deste evento, doutor Fernanda Tartucci, doutor Marco Antônio, doutora Sandra Bayer, e também aqui os colegas de mesa, doutor Maurício, doutor Herbert, doutora Renata. Eu fiquei por último, né, é uma posição até certo ponto confortável, né, que eu posso pegar carona na fala dos senhores, mas eu vou tentar aqui rapidamente colocar algumas reflexões também, pela minha experiência como procurador de Estado, atuando na área ambiental, e já tive a oportunidade de participar de algumas mediações também, inclusive uma conduzida pela doutora Sandra, né, de forma exemplar, né, você é um exemplo de mediadora, Sandra. Isso, exatamente. É dos índios e do quilombola também. Bom, o doutor Herbert colocou aqui a dificuldade, né, no passado, da administração pública, representada por seu advogado público, em aceitar algum tipo até de negociação, né, porque não havia previsão legal e o receio dele de ser responsabilizado por isso. De fato, isso eu me lembro de algum tempo atrás, um evento que teve na nossa Associação dos Procuradores de Estado, que reuniu diversas advocacias públicas, inclusive a do Banco Central, e nós, na ocasião, colocamos lá o nosso manual de rotinas que previa a dispensa de alguns recursos, né, um procedimento interno, havia uma proposta, o chefe se manifestava e, no final, tinha uma decisão lá dispensando a interposição de recursos.
E uma colega do Banco Central falou, nossa, vocês têm isso? Porque o Banco Central não tinha nenhuma previsão, então eles tinham que recorrer de tudo. Fosse qual fosse a decisão, tivesse ou não razão, tinham que recorrer de tudo. Creio que essa situação já mudou, né? E algum tempo atrás também, a Advocacia Pública do Estado de São Paulo também era acusada de recorrer de tudo. Né? Me lembro de um evento na Associação dos Advogados que um professor lá acusou mesmo a Advocacia Pública de recorrer de tudo, né? E não recorria de tudo, na verdade, né? Recorria daqueles casos que entendia que devia recorrer, que havia uma chance de vencer a demanda, e recorria aos tribunais superiores. Mas já há muito tempo a PGE de São Paulo tem esse mecanismo de controle da litigiosidade e de dispensa de interposição de recursos. Não o procurador do Estado sozinho decidir, né? Aí também é muita responsabilidade. Ele tem uma independência funcional, mas tem que haver um controle. Então, ele fazia uma proposta e a chefia, ou até o Procurador-Geral do Estado, em alguns casos, autorizava a dispensa de recursos, realização de acordos, né? Então, eu já trabalhei na Procuradoria de Assistência Judiciária quando entrei na carreira, em 1980 e poucos. Então, eu advoguei para as pessoas hipossuficientes. Então, eu conheço a dificuldade dessas pessoas de terem acesso ao Poder Judiciário, principalmente em demandas contra litigantes contumazes, que se aproveitavam dessa vulnerabilidade, se aproveitavam da demora do processo, naquela época, processos físicos ainda, né, contando que essas pessoas não iriam ao Poder Judiciário. E, quando iam, faziam propostas de acordo com valores mínimos, né? Então, esses grandes litigantes, que hoje o PROCON tem uma lista, nós sabemos quais são, né, os grandes litigantes. O poder público é um grande litigado, né, e litigante também, mas não pelos mesmos motivos que essas empresas particulares figuram lá como grandes litigantes, né? Um dia, esses grandes litigantes deixarão de se aproveitar do processo judicial ou da demora natural, que acontece ainda hoje com o processo eletrônico, que acontecia muito mais ainda com o processo físico, deixarão de se aproveitar disso para ter lucro às custas das pessoas vulneráveis, né? E a mediação, eu acho que pode contribuir para isso, se desafogar o Poder Judiciário em alguns aspectos, né, e serem chamados à responsabilidade e não terem outra alternativa, né? Então, hoje já existe uma legislação que possibilita que o Estado participe de mediação, né? Embora tratemos ainda de interesse público indisponível, mas em alguns aspectos são disponíveis. Pode haver transação sobre isso, né? Como o Ministério Público também antes se encontrava com esse problema, né, na Lei de Ação Civil Pública, fazer TAC, mas como fazer TAC? Interesse público indisponível, né? Também tiveram essa discussão. Então, hoje que nós temos a lei da mediação, ela prevê, né, no artigo 32, que os estados, os entes da federação, poderão criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos. Então, isso é muito interessante. Câmaras não apenas de resolução, mas também de prevenção. E a advocacia pública, ela conhece os problemas, né? O doutor Maurício estava citando aqui os problemas com as escolas, problemas com servidores, processos disciplinares, problemas com segurança, problema de relação entre servidores e o público, porque esses conflitos são transformados em processos judiciais e é lá o procurador, o advogado público, vai lidar com isso. Então, ele tem como coletar esses dados e propor medidas de prevenção, né? Então, acho que essa Câmara aqui, ela tem esse importante papel, né? E no artigo 33 diz que, enquanto não forem criadas as câmaras de mediação, que também os entes federados poderiam criar, essa mediação pode ser usada com base lá nos artigos 14 e 20. Né? Então, eu estou autorizando aqui o poder público participar da mediação. Né? E essa questão de que poderia transigir, ou renunciar, ou reconhecer o pedido, né? Nós podemos trabalhar com exemplos. Né? Eu recebo citações lá que o Estado é réu de algumas demandas e colho informações do órgão ambiental e eu posso fazer uma avaliação e dizer assim, olha, o Estado não tem razão nenhuma. Não é?
qual é o interesse público aí a ser defendido? É reconhecer o pedido, né? Ou fazer uma transação, de algum modo, mas aí está o interesse público, porque o Estado não vai recorrer só por recorrer. Não. Então, diante dessa situação, eu proponho a minha chefia, em alguns casos, vai até para o procurador-geral, justifico e ele me autoriza a reconhecer o pedido. Já fiz isso diversas vezes. Ou reconhecer parcialmente o pedido, né? Ou até renunciar à demanda em alguns casos e transação em outros, né? Então, a mediação pode servir para essas 3 finalidades. É claro, tem que haver a predisposição do poder público, e eu acho que nenhum poder público se recusa a isso. Ainda que ele não tenha Câmara de Conciliação, ainda que ele não tenha a sua Câmara de Mediação, ainda que ele não tenha uma lei disciplinando isso. O Estado de São Paulo já foi provocado a participar de diversas mediações, né? A Sandra conduz diversas delas. E sempre esteve disposto a isso e vem participando, e vem conseguindo resultados extremamente positivos, né? Já houve outros casos que nós resolvemos através da negociação, ou através da conciliação, e que se tivesse sido adotada a mediação na ocasião, talvez a solução tivesse vindo mais rapidamente, e as partes talvez tivessem preservado melhor as relações. Porque todo cidadão tem uma relação permanente com o Estado, né? Além dele fazer parte do Estado, ele tem uma relação permanente com o Estado. Então, essa relação tem que ser preservada. Ele não pode ver o Estado como um vilão. Ele não pode ver o Estado como um servidor público que representa o Estado. Ele causou um prejuízo e esse Estado se recusa a indenizar do prejuízo quando a lei diz que tem que indenizar, né? Então, o Estado tem que preservar por ser um exemplo de cumpridor da lei, né? Então, com a mediação, ele faz isso. E pode ir lá para reconhecer o pedido, para renunciar o direito que ele postula, ou para fazer uma transação, né? Bom, desde a lei de 2015, o que nós temos? Temos algumas leis, né? Eu citei algumas aqui, mas o Fórum Nacional do Poder Público, realizado em 2016, na cidade de Vitória, no enunciado 36, já falava um pouco disso, com base nessa lei da mediação de 2015. Dizia que, durante o processo de mediação do particular com a administração pública, deve ser observado o princípio da confidencialidade, previsto no artigo tal, ressalvando-se somente a divulgação da motivação da administração pública e do resultado alcançado. Nós podemos citar também o artigo 26, introduzido aqui pela Lei 13.655, que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o artigo 26, que diz: para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico, e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados. Então, nós temos aqui mais um fundamento jurídico para que o poder público possa participar das mediações. E também o Decreto-Lei 3365, de 41, teve uma alteração aqui pela Lei 13.867, de 2019, que fala na mediação nas desapropriações. Fala nas desapropriações diretas, né? Mas por que também não na indireta? Imaginemos um exemplo: o DR vai construir uma estrada, usa o terreno de uma propriedade vizinha, com o consentimento dele, para usar durante um certo tempo, e passa esse tempo e não desocupa, e quer permanecer lá, né? E não promove a desapropriação direta, aí vem uma desapropriação indireta. Por que não também a mediação? Pode atender o interesse público de ter a emissão na posse rapidamente, se ainda não tiver, né, para fazer a obra necessária. O particular poderia receber lá uma parcela mais brevemente, do que depender de uma decisão judicial, de uma perícia que demora e encarece o processo para todo mundo, né?
Então, mais uma hipótese aqui prevista em lei, falando especificamente da desapropriação direta, mas que eu entendo também que caberia na indireta nesses casos de evidente ocupação do imóvel particular, né? Bom, agora, um exemplo aqui de mediação, de um órgão mediador, que talvez alguns discordem, que talvez entendam que não seja um mediador, né, que foi trazido aqui pela DPF 828, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi uma decisão durante a pandemia e que agora estabeleceu algumas regras nesse regime de transição, dizendo que para desocupações coletivas, né, mesmo tendo decisões judiciais determinando a desocupação, deveria haver a criação de uma comissão de conflitos que poderia fazer visitas técnicas, audiências de mediação, previamente à desocupação. Eles falam que essa comissão faria mediação. Então, eles estão falando aqui de um mediador colegiado, né, com representantes, mas algumas regras não se aplicam ali à mediação, como confidencialidade, né? Então, é mais ou menos um órgão mediador e colegiado. E com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, aqui o Tribunal de Justiça tem o grupo de apoio às ordens judiciais de reintegração. Esse órgão já existia anteriormente. E ele continua existindo para cumprir essa decisão do Supremo. O senhor deve conhecer. Já participou? Pois é. Eu estive até conversando com um colega agora que participa representando o Estado de São Paulo, né? Então, há várias instituições jurídicas, Defensoria Pública, MP, que participam, e há um colegiado que, diante de uma decisão judicial que determina a desocupação, vão procurar outras saídas, né? E opinam, ou deliberam, não sei qual é o caráter decisório lá, se as partes aceitam, aquilo é transformado, colocado numa ata e o juiz homologa, né? É interessante porque não é um mediador, né, mas está funcionando como tal. E me parece que está tendo resultados positivos, né? Ou alguns criticam, dizendo, olha, isso incentivaria novas ocupações, porque sabe que vai ter isso e tal, mas depois, se o senhor quiser comentar um pouquinho, né? Bom, eu vou citar um caso aqui, um exemplo, né, para o Estado de São Paulo não ficar sem um exemplo aqui de mediação da administração pública, de iniciativa dele, né, mas de iniciativa de outros, ele está participando de todos, ele não se recusa e certamente vai implementar essa medida. Já realizou diversos cursos pelo nosso centro de estudos, né, e é um tema de grande interesse da Procuradoria-Geral, do Gabinete da Procuradoria-Geral do Estado. Então, esse exemplo de mediação diz respeito exatamente à mesa anterior, né, que é uma mediação aqui criada por uma resolução número 9, de 12 de fevereiro de 2021, pelo secretário de Justiça do Estado de São Paulo, que cria aqui uma mediação que vai funcionar previamente à instauração de processos administrativos que teria como objetivo a aplicação ou não de uma sanção administrativa por ofensas raciais, por discriminação, por várias outras formas de discriminação. Tem leis estaduais prevendo sanções administrativas, advertência, multa, e eu presido exatamente uma comissão especial de discriminação racial, né? Então, essa resolução cria a mediação e fala, olha, antes de instaurar o processo, porque depois de instaurado o processo, não tem acordo, vai ter que ter uma decisão, procedente ou não a denúncia, né? Mas antes de instaurar o processo, certos casos passam pela mediação entre o ofendido e o ofensor, né? Então, grande parte dessas ofensas, né, são resolvidas através da mediação, criada por essa resolução do secretário da Justiça, né, que tem um termo de cooperação com o Tribunal da Justiça, e os mediadores vêm do Tribunal da Justiça e participam lá. E eles, antes de participar dessas mediações, passam por uma capacitação específica para lidar com as questões
raciais e outras questões específicas lá que foi mencionado aqui por um dos palestrantes, eu não me recordo quem é, né, da importância disso, né? Então, eu quero aqui concluir e dizer que a participação da advocacia pública ela é indispensável não apenas para detectar as situações que gerarão conflitos e processos judiciais, para prevenir esses conflitos, para conduzir negociações, conciliações e mediação. E se a mediação, criada a Câmara de Mediação, em que o Estado for uma das partes, um dos envolvidos, se não houver ainda processo judicial, sendo o mediador um imparcial para gerar confiança, não podendo ser um procurador do Estado, quem sabe um procurador do município e vice-versa, né? Que já lidou, se for uma questão que envolve desapropriação, por exemplo, alguém que já tenha lidado com essa matéria, que tenha a capacitação como mediador, né? Haver um intercâmbio, uma conversa entre as advocacias públicas ou advogados, ou os outros mediadores também, né? Que tenham conhecimento, não quero aqui criar um mercado exclusivo, né, para a advocacia pública, de forma alguma, né? Mas aproveitar essa experiência e essa troca, e eu acho importante também a realização de outros eventos como esse, né? E aqui eu assisti desde de manhã, viu, Sandra? Eu estava aqui trabalhando aqui do lado, aqui na Procuradoria, mas eu acompanhei desde cedo e aprendi muito com vocês todos, né? Então, essa troca de experiência é importantíssima, né? Então, eu quero finalizar aqui agradecendo novamente a oportunidade, né, de ter aprendido muito com vocês e ter trazido aqui algumas reflexões, que eu faço questão de dizer, reflexões minhas, não estou aqui representando o gabinete da Procuradoria-Geral do Estado, nem o Estado de São Paulo, ok? Muito obrigado. Agradecemos, então, Dr. Maurício Tonin, Dr. Herbert, Dr. Renata e Dr. Clério por esta mesa. Muitíssimo obrigado. Boa noite, porque já passamos das 18 horas.